o capítulo 8 de 2 Coríntios. Para quem acompanha aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 8, apenas o verso 21, tá? A leitura de hoje, 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 21. Para quem acompanha com a Bíblia aí, Daniele Ferreira, Deus abençoe, está aí também. Deus abençoe, tá? Os irmãos que estão chegando. Não sei se está chovendo onde os irmãos moram, né? Mas aqui em Itaperuna está chovendo. Não sei se São João do Paraíso está chovendo, outros lugares estão chovendo, está chovendo, mas aqui está chovendo bem, tá? Bom, Simone Ribeiro, Deus abençoe. Bom, nós vamos então fazer essa leitura, a leitura de 2 Coríntios 8, verso 21. Bom, diz assim as Escrituras: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha bem, vou ler novamente esse verso. Paulo está dizendo, Paulo manda uma carta para Corinto, né? Aos Coríntios, e ele, nessa carta, ele trabalha a questão, nesse capítulo aqui, a questão das ofertas que iriam ser enviadas aos pobres da Judéia. E nesse capítulo aqui, ele fala bem dos macedônios, que os macedônios, a igreja na Macedônia, tinha ajudado com muita generosidade. E há uma expressão que dá a entender no texto claramente, que os macedônios, em sua oferta para os pobres, eles foram generosos, né? A igreja foi generosa. Mesmo estando numa situação não tão boa assim, ou seja, os macedônios não eram ricos, digamos assim, mas eles ajudaram, contribuíram, foram generosos. Então Paulo ele fala sobre isso, fala sobre esse exemplo dos macedônios neste capítulo 8 aqui, e fala aos coríntios também, porque esperava-se que os coríntios, né, que a igreja de Corinto fosse uma igreja que também ajudasse, até por ter aparentemente más condições econômicas de fazê-lo. Bom, aí voltando ao verso 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, isso Paulo está dizendo, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, o nosso devocional, né, nesta manhã trata da honestidade. Alguns entendem, e o texto parece mostrar isso, alguns entendem que alguns irmãos desconfiavam da honestidade de Paulo, porque era esse contexto de ofertas, né? Ofertas aos pobres, ajudar os necessitados e tal. Claro que rolava recursos, rolava dinheiro, né? Além de rolar também outras coisas também, algum tipo de ajuda, como uma vestimenta ou algo assim, tal, alimento, né? Rolava dinheiro também. Então, parece que há uma desconfiança dessa honestidade de Paulo. E ele então diz, no verso 21, como eu já li, que ele se preocupava em se proceder, em se comportar honestamente. Claro, Paulo tinha uma vida, né, como apóstolo do Senhor, uma vida irreparável, digamos assim, uma vida irreparável. Mas as pessoas, por alguma razão,
desconfiaram ou chegaram a fazer algum tipo de suposições, né, da honestidade dele, do apóstolo. E é por isso que ele diz a preocupação dele com um procedimento, com um comportamento honesto, não só diante apenas de Deus, mas diante dos homens. Queridos, falta muito isso em nossa vida. Falta muito isso, eu falo em nossa vida, ampliando a ideia de igreja de Cristo ou dos chamados cristãos, lamentavelmente, o que chamamos de honestidade. Não só em relação ao aspecto financeiro, não apenas nisso, mas em relação à nossa honestidade, à nossa sinceridade no trato com Deus e no trato com os homens. Infelizmente, muitos não são honestos com Deus, não jogam limpo com Deus, não abrem os seus corações. Infelizmente, bom dia Enilza, bom dia irmã Lucinha, bom dia. Muitos não são sinceros, não são honestos com Deus. Então eu peguei esse texto que fala num contexto de ofertas, num contexto de ofertas aos necessitados, né? Levantaram ofertas para os necessitados, né, da Judéia, quer dizer, as igrejas fizeram isso, né? E aqui Paulo fala dessa honestidade que ele tinha, desse comportamento, essa preocupação que ele tinha, mas pegando esse texto aqui, ampliando isso para a ideia de honestidade, de sinceridade em todos os aspectos. Por exemplo, a necessidade, a honestidade em relação como eu me porto em relação a Deus, como eu me coloco em relação a Deus, tá? Essa honestidade que a gente tem que ter. Bom dia, Ione, Deus abençoe. Essa honestidade que a gente tem que ter em relação a Deus. Ser sincero com Ele, falar a verdade, dizer o que estamos sentindo, qual o nosso problema, qual a nossa dificuldade. Às vezes as pessoas não conseguem melhorar os seus comportamentos porque, na verdade, elas não são sinceras, elas não são honestas com Deus. E acabam não conseguindo melhorar os seus comportamentos. Há pessoas que elas vivem agora como sempre viveu, ou seja, o comportamento dela é o mesmo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, ou seja, certas atitudes, certos comportamentos que não são comportamentos bons, ou manias, ou, quem sabe, temperamentos agressivo, por exemplo, arrogante, soberbo, isso continua, ou outros, né? Continua por quê? Porque a pessoa não é sincero, não abre o jogo com Deus. E também outras coisas também relacionadas ao cristão, certas dificuldades que ele tem. Por exemplo, às vezes o cristão ele tem uma fraqueza em determinado ponto, em determinada área, mas ele não é sincero, ele não joga limpo, ele não fala: Deus, eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu estou abrindo meu coração porque eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu preciso melhorar, Senhor, porque eu não estou relacionando bem com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, sei lá, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, por causa desse jeito que eu tenho, por causa dessa maneira que eu tenho. Então, Senhor, eu estou falando, estou sendo sincero contigo, eu preciso melhorar, né? Mas quantos cristãos dizem assim, tipo aquela frasezinha: eu nasci assim, vou morrer assim, ou outras expressões, eu nunca vou mudar. Os cristãos, infelizmente, muitos têm comportamentos, têm temperamentos, e eles não são curados, eles não são tratados, porque simplesmente eles acham que não precisam de ajuda.
Eles acham que não precisam da ajuda do Senhor. Então eles não se abrem, acham que está tudo bem, que está tudo ótimo, né? Deus abençoe, Marcelo. Eles acham que está tudo bem, que está tudo ótimo. Então qualquer pessoa deve ser sincero com Deus. Nossa intenção aqui nesta manhã é deixar bem claro a necessidade que tem do cristão, da pessoa, ser sincero com Deus, abrir o seu coração, dizer a verdade para Ele, dizer onde está a dor, qual é o problema, onde está a fraqueza. Essa é a intenção da meditação dessa manhã. Honestidade. Sejamos honestos com Deus. Aqui o devocional que tem lido todas as manhãs, hoje é o devocional 14, diz assim: sejamos honestos com Deus. Não são necessárias muitas palavras para revelar soberba ou, quem sabe, humildade. Não, às vezes diz um ditado, tem um ditado que diz assim: o peixe morre pela boca, e é verdade. Você conhece as pessoas por algumas palavras podem revelar quem é a pessoa. Algumas palavras, não precisam ser muitas não. Tá? Algumas, poucas palavras podem revelar se a pessoa é humilde, se a pessoa é soberba, se a pessoa é egoísta, se a pessoa é vaidosa, se a pessoa não perdoa, não ama. Poucas palavras podem revelar quem é a pessoa. Nós devemos ter muito cuidado no nosso falar, porque poucas palavras podem revelar. Conversando com determinadas pessoas, aí nós percebemos, às vezes, uma frase que a pessoa diz, ou uma colocação assim, tipo agressiva, arrogante, né? Aí nós percebemos já ali o jeito da pessoa, né? A maneira como a pessoa se porta, lamentavelmente. Poucas palavras podem revelar quem é a pessoa. E muitas pessoas se perdem por causa das suas palavras. As suas palavras revelam quem de fato ela é. Tá? Eu não esqueço um determinado jornalista, ele estava, claro, né, lá no chamado telejornal, né, e terminou teve um intervalo do telejornal. No intervalo, o áudio dele vazou. E aí milhares de pessoas captaram o que ele disse. E ele, nas palavras dele, o áudio vazado, depois que, no intervalo do jornal, o áudio vazou e ele mostrou as palavras desse jornalista zombavam de certos pobres. Isso daí acabou com esse jornalista na tal emissora. Entenderam? Na hora ele apresentou o jornal, beleza. Na hora que foi para o intervalo, o áudio dele vazou, ele usando palavras de desprezo aos pobres, né? A determinados pobres, a determinada classe, que eu não vou falar aqui, determinada classe de trabalhadores, tá? Esse áudio vazou e pronto. Essas palavras, eu mesmo admirava muito esse jornalista. Eu achava esse jornalista um jornalista sincero, honesto, mas quando esse áudio vazou, revelou para todo mundo o caráter daquele jornalista. Poucas palavras revelam quem é a pessoa. Se ela é humilde, se ela é soberba, poucas palavras. Sim, poucas podem dizer quem de fato somos e o que no fundo queremos ver. Se queremos ver a glória própria, que é, no caso, egoísmo e orgulho, ou a glória de Deus, que é servir a Ele e a humildade. Quer dizer, poucas palavras. Um determinado pregador falou assim:
ele foi chamado para pregar numa determinada região. Aí a determinada pessoa falou com ele que lá teria mais ou menos, vamos imaginar aí, 300 pessoas para ouvi-lo. Ele falou assim: 300 pessoas? Só isso? Ah, não vou não. Eu prego para mais de 1.500 pessoas, 300 pessoas eu não vou. Olha bem, a arrogância dessa pessoa, a arrogância desse pregador. Jesus pregava para uma pessoa, pregava para 2 pessoas, pregava para 12 pessoas, né? Como é o caso dos discípulos, e pregava para multidões. Jesus fazia isso, né? Agora imagina, o que um pregador, por que ele vai exigir? Mas as palavras desse pregador mostrou, revelou a arrogância dele em se achar digno de uma plateia de 1.500 para lá e não uma plateia de 300 pessoas, algo assim, tá? É lamentável isso. Bom, importa o que Deus vê dentro de cada homem. O que ele vê dentro de cada determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos planos. É verdade, não é o que eu digo, é o que ele vê. O que ele está vendo no seu coração? O que ele está vendo no meu coração? É isto que vai determinar o sucesso ou o fracasso, o verdadeiro sucesso, tá? Não estou falando desse sucesso mundano, profano, desse sucesso apenas de ter dinheiro ou fama, não estou falando disso não. Verdadeiro sucesso tem, né, o servo de Deus, o cristão, no seu relacionamento com Deus. O que vai determinar o sucesso do verdadeiro cristão é o seu bom relacionamento com Deus, é a sua honestidade com Deus, sua sinceridade com Ele. Amém? É isso daí que estou falando. Jaqueline está aí, Deus abençoe, né? Bom, se na minha estupidez penso que engano os olhos e o coração do soberano Deus, então não haverá esperança para os meus projetos. Se eu acho que engano a Deus, se eu acho que eu vou enganar o Senhor com as minhas palavras, né, e tal, com o meu suposto comportamento cristão, com a minha liturgia, com a minha religiosidade, eu estou muito enganado. Deus não se engana, né? Deus não é enganado, Deus sabe tudo, conhece tudo, né? É isso daí. O cafezinho aí, ó, Maria Rodrigues, o cafezinho aí, ó, da xícara, que bonita essa xícara de café, gente. Vou tomar café daqui a pouco, tá? Bom, se de fato queremos servi-lo de todo o coração, em primeiro lugar, devemos nos relacionar com Ele, sendo honestos. Então, a minha questão, e eu bato nessa tecla esta manhã, é honestidade diante de Deus, ser sincero com Ele, abrir o jogo, né? Falar para Ele: olha, eu sou fraco, eu sou fraca, eu preciso de Ti, eu sou necessitada, eu tenho dificuldade nisto. Por exemplo, eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas. Às vezes eu sou arrogante, às vezes eu sou muito, estúpida, e eu preciso melhorar, Senhor, eu preciso mudar esse jeito meu, eu preciso realmente mudar, né? Eu tenho medo, por exemplo, eu estou com medo agora do novo coronavírus, de chegar na minha casa, de chegar na minha família, abrir um jogo com Deus e dizer: eu tenho medo disso, eu quero que esse medo saia da minha vida, saia da minha casa, eu quero ter paz, eu quero acreditar que Tu estás comigo, e tal. Seja sincero com Deus, seja honesto. Então, sendo honesto, isso implica em humildade para ouvir o quê? A sua voz, tá? E abrir o coração, falar com Ele a verdade sobre os nossos pecados, angústias, fraquezas e medos. Vou repetir aqui, para terminar. Isso implica, esse ser honesto, essa honestidade com Deus implica em humildade para ouvir a sua voz e abrir o coração, falar com Ele a verdade sobre os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas fraquezas, os nossos medos. Quem não está com medo agora?
O medo está assolando muitas famílias, né? Nesse tempo de crise. O medo está assolando muitas famílias e muitas famílias cristãs estão com medo, estão apavoradas, com medo desse vírus chegar na sua casa. Meu querido, minha querida, a gente tem que fazer o que é necessário fazer. No mais, está nas mãos de Deus. Eu não tenho controle sobre... Está chovendo lá fora. Eu não tenho controle sobre a chuva. As coisas que eu não tenho controle, eu tenho que realmente colocar nas mãos do Senhor. Entende? É isso que tem que ser. Eu não tenho controle sobre a chuva, como eu não tenho controle sobre o vírus. Então, o que eu posso fazer? Fazer a minha parte. Fazer tudo que é necessário, lavar as minhas mãos, ter todo o cuidado, né? Nos relacionamentos, né? E tal. É isso que eu posso fazer, mas eu não posso controlar essas coisas. Eu posso orar a Deus, pedir a Deus para que isso cesse. Temos orado a Deus, mas eu não tenho controle. Então, tudo aquilo que eu não tenho controle, que eu não posso, como as coisas que acontecem na natureza, as doenças que surgem, eu não tenho controle sobre isso. Então eu preciso de Deus para que Deus me dê a graça, me dê a paz necessária para passar por esses momentos e realmente ter paz no meu coração, né? É o shalom de Deus no meu coração, é a paz de Deus no meu coração, tá? Raquel está aí, Deus abençoe, a irmã Beth, André Rezende, gente boa toda a vida, Enilza, né? Tá aí. Então é isso, eu não tenho que ter medo, você não tem que ter medo, você tem que orar, porque você não tem controle sobre essas coisas, né? Eu não tenho controle, você não tem, então vamos orar, nos colocar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte, acreditar que Deus está conosco, está com a igreja e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tal. Mas eu tenho que ser sincero para Ele. Eu tenho que colocar para Deus as minhas angústias, os meus temores e falar para Ele: Deus, eu preciso da Tua paz no meu coração, Senhor. Eu preciso da Tua graça na minha vida. Eu não posso ficar assim, eu não posso ficar com medo, eu não posso ficar ansioso, ansiosa. Não, Senhor, eu vou me cuidar, vou fazer a minha parte, mas eu estou debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Me proteja em nome de Jesus. Irmã Maria, Deus abençoe, né, que eu falei. Bom, diz aqui para a gente terminar: subsequentemente, o meu bom ou mau comportamento com o próximo denunciará se na verdade estou bem com Deus e por isso desejo a sua glória. Entende-se como bom relacionar-me com o próximo, seja quem for, com humildade, mansidão e paciência, tá? É isso daí. Sejamos honestos. Às vezes nós relacionamos muito mal com Deus e consequentemente com o próximo, porque nós não estamos sendo honestos com Deus. Sejamos honestos com Deus, abramos os nossos corações, falemos para Ele aquilo que é necessário falar, coloquemos diante dEle o que é necessário, né, e mostrando para Ele que somos fracos, que somos pecadores, que precisamos dEle, que queremos melhorar. Amém? Deus abençoe, sejamos honestos com Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus e colocar mais uma vez o Brasil nas mãos de Deus, tá? Vamos colocar esse país nas mãos de Deus. Já estão se aproximando o número de 700 mortos no nosso país. Está evoluindo, não como em outros países, mas está, e a gente vamos orar, vamos para que Deus faça cessar esse mal, que esse mal não chegue às nossas casas, às nossas famílias, e que Deus tenha piedade e misericórdia desse país. Vamos orar também pelas nossas autoridades. Amém? Deus, em nome de Jesus, quero me colocar em Tuas mãos, Senhor, neste momento, junto com o povo, junto com os irmãos e irmãs que estão comigo nesta manhã. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, bendito seja o Teu nome. Ó Deus, exaltado seja o Teu nome. Eu não tenho realmente o controle da chuva, eu não tenho o controle do sol, eu não tenho o controle de muitas coisas que acontecem na natureza, mas Tu tens, Tu és o Senhor. Assim como Elias, Senhor, quando ele orou, ele pediu para a chuva cair e a chuva caiu, a chuva chegou. Assim também como já aconteceu outras questões fenomenais no mundo, na história bíblica, por exemplo, como o mar se abrir, como o rio se abrir,
e etc, etc. Tudo isso porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e tu tens o controle absoluto de todas as coisas. Agora nós não temos, então nós dependemos de ti. Minha vida, minha casa, minha família está em tuas mãos. A família de cada irmão eu coloco em tuas mãos, de cada irmão eu coloco em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, abençoe os teus servos e servas que têm clamado, dê paz aos seus corações, tire os temores, a ansiedade. Sim, ó Deus, tire em nome de Jesus Cristo. Senhor, precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Abençoe o nosso governo, sim, toma as nossas autoridades em Tuas mãos, independente, ó Deus, de partido. Nós como cristãos, quando alguém está exercendo o poder executivo, ou o poder judiciário, ou o poder legislativo, como cristãos que somos, não podemos olhar questão de partido, temos que olhar para o bem do nosso Brasil, para o bem do povo. Sim, ó Deus, e nós oramos a Ti pedindo pelas nossas autoridades, independente de quem elas são, ó Deus, ou se é deste ou daquele partido. Nós queremos simplesmente que Tu abençoe as nossas autoridades constituídas deste país. Abençoe o presidente da República, abençoe os seus ministros, abençoe, ó Deus, a Câmara dos Deputados, o Senado. Tome em Tuas mãos o poder judiciário, tome em Tuas mãos todos os governos, o governo em todos os seus âmbitos federais, estaduais e municipais. Deus, tome em Tuas mãos. Deus, dê a Tua graça, dê a Tua orientação, dê equilíbrio, dê bom senso, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, ó Deus, todos, tome em Tuas mãos, abençoe, ó Deus, cada cidade desse país, abençoe a Tua igreja, que a Tua igreja se comporte exemplarmente nesse tempo, ó Deus, que seja uma referência nesse tempo, que seja um modelo nesse tempo. Deus, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, para sempre. Abençoe todos os países do mundo, Senhor. Tome em Tuas mãos, temos orado aqui pelos países, tome todos os países em Tuas mãos, em nome de Cristo. Eu Te agradeço por tudo, Tu és bondoso, maravilhoso. Abençoe a vida de cada irmão, Te peço mais uma vez, de cada irmã, de cada família que está ouvindo essa meditação nesta manhã, ou que ainda ouvirá porque ficará gravado. Tome em Tuas mãos, abençoe em nome de Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, bondoso, exaltado e adorado seja só o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe. Ó, aquele abração costumeiro, abração virtual e abração espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Cristo. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe os filhos da irmã Enilza que está pedindo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe todos os filhos da irmã Enilza, né? Deus abençoe em nome de Cristo. Abençoe Jailton também. Abração. Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço.